E a Regiane me perguntou assim: Leandro, com a alta de 120 mil pontos, vale a pena fazer menos aportes ou ir com menos sede ao pote? Bom, Regiane, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: tudo vai depender de como a carteira de vocês está configurada, tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui para decidir como seria o aporte. Imagina que você tem uma carteira aí que ela está configurada 100% ações, certo? E 100% ações não, mas vamos dizer 80% ações e 20% na Selic, na renda fixa. Naturalmente, com a alta do índice Bovespa, próximo de 120 mil pontos, que é o que está acontecendo agora, a sua carteira passaria a pedir aporte na Selic, tá? Então a Selic meio que deixa estabilizado ali, né, a sua carteira, ela dá uma estabilizada na sua carteira, porque ela tira um pouco essa volatilidade aqui do índice Bovespa. Quanto maior o peso na Selic, menos volátil é a sua carteira e mais facilita essa distribuição, onde eu vou aportar agora, tá? Então é natural isso. Quanto mais a bolsa sobe, mais vai pedir aporte para fazer caixa, para a Selic. Agora tem uma outra coisa importante que vocês têm que entender, que é a correlação entre os ativos. Porque olha só, se você tem uma carteira onde todas as classes de ativos que você tem na carteira, elas andam para o mesmo lado, naturalmente quando uma das classes subirem, a outra vai subir. Então vamos imaginar aqui um exemplo. Imagina que você tem ações, fundos imobiliários e dólar. Imagina que todos andassem para o mesmo lado. O que eu quero dizer com tudo para o mesmo lado? Se a bolsa subir, o índice Bovespa subir, os fundos imobiliários se valorizam, o dólar se valoriza. Sobra o que para você aportar? A Selic, certo? Aqui eu estou falando de uma carteira que ela é correlacionada, só que ela está proporcionalmente, né, correlacionada. Quando um sobe, os demais sobem. Isso, na verdade, não é o ideal, tá? O ideal é que você tenha uma carteira que ela seja correlacionada negativamente. O que eu quero dizer isso? Quando uma classe de ativo da sua carteira sobe, a outra cai. E não tem exemplo melhor do que isso, melhor para a gente usar aqui, do que dólar com índice Bovespa, tá? Por quê? Não é regra absoluta, mas de forma geral, quando a gente pega aí um gráfico de longo prazo, a gente vê que dólar caiu, bolsa subiu, certo? Bolsa subiu, dólar caiu. Contrário também, bolsa cai, dólar sobe. Isso acontece muito por quê? Porque existe um grande peso de capital estrangeiro entrando na nossa bolsa de valores e saindo da bolsa de valores. Então pensa comigo aqui na lógica, né? O gringo ele olha para o Brasil, ele pensa assim: olha, eu acho que não está mais compensando tanto investir no Brasil. Quer saber? Eu vou pegar meus dólarzinhos aqui, eu vou voltar para casa. Para ele fazer isso, ele vai ter que vender bolsa aqui no Brasil, vai ter que vender as ações dele. Jogou a cotação para baixo, porque eles têm poder, eles têm peso. Quando eu falo gringo, eu estou falando de fundos de investimento lá nos Estados Unidos, estou nem falando do investidor pessoa física, né? Estou falando de do investidor institucional. Ele olha para o Brasil e diz: isso aqui não está compensando mais tanto não, vou vender. Derruba a bolsa. Ele vendeu para quê? Para levar o dólar dele para casa. Então, ao mesmo tempo que a bolsa caiu, ele pegou o dólar, pegou esses reais que ele vendeu aqui, converteu para dólar para levar o dólar para casa. Quando ele está fazendo essa conversão, joga o dólar para cima. Então, veja que isso é muito comum acontecer. O gringo, quando ele vai embora, ele derruba a bolsa e sobe o dólar. Quando ele olha, ele diz: opa, peraí que está voltando a ficar viável investir lá no Brasil. Então ele tem que comprar reais. Quando ele compra reais, o real valoriza perante o dólar, então o dólar cai e aí ele bota o dinheiro na bolsa, a bolsa sobe. Tudo isso eu estou te explicando para que você entenda que existe uma certa correlação entre dólar e bolsa e elas são inversas. Então, essa inversão aqui, essa correlação inversa, ela não é perfeita. Mas vamos partir do princípio que fosse perfeita para você entender onde que eu quero chegar com essa aula. Imagina que ela fosse perfeita e eu pego e monto uma carteira 50% ativos dolarizados e 50% bolsa de valores aqui. A gente desconsiderando aqui os fundamentos da empresa, a variação dos fundamentos, o resultado das empresas, e pensando só nessa variação que de fato existe, inversamente proporcional aqui de bolsa e dólar, o que aconteceria?
Imagina que eu tenho 500 mil reais investido na Bolsa Brasileira e 500 mil reais investido na Bolsa Americana. Quando eu tenho uma valorização aqui na minha parte do Brasil, sai de 500 mil, vai para 600, é provável que aconteceria da minha carteira nos Estados Unidos sair de 500 e descer para 400. O que aconteceu aqui? A minha carteira ficou estabilizada em 1 milhão de reais. Veja que ela variou. A parte de dólar diminuiu, a parte de Brasil aumentou e a minha carteira estabilizou em 1 milhão de reais. Isso faz com que eu evite perda. Eu diminuo a volatilidade da minha carteira. Só que quando eu vou olhar para a planilha da estratégia 500 pratas lá, o que ela vai dizer? Leandro, vamos aportar em dólar. É lá que a carteira vai pedir aporte. E é o que faz todo sentido. Por quê? Porque aqui eu tenho o dólar valendo menos, o dólar com desconto. A oportunidade está aqui. E aí eu vou aportando aqui, eu vou aportando, eu cheguei no 500 de novo. Agora vai existir uma nova inversão aqui, vai voltar para onde estava. Pensa comigo aqui. A carteira do Brasil subiu para 600, a do dólar tinha caído para 400. Eu passei um tempo aportando no dólar, consegui elevar ele mais uma vez para 500 mil. Agora eu estou com quanto? Eu estou com 1 milhão e 100 mil reais. 600 no Brasil, 500 mil reais aqui no exterior. Quando inverter, esse do Brasil que estava 600 cai para 500, o dólar que estava em 500 sobe para 600. Eu continuei com quantos? Com 1 milhão e 100 mil. Então veja que eu não vejo queda na minha carteira. Quando eu tenho uma carteira bem distribuída, eu diminuo a chance de queda e os aportes que eu vou fazendo só vão levando para cima. E eu vou aproveitando aquele que está mais descontado para eu comprar mais. Então a sua pergunta é, com alta de 120 mil pontos, vale a pena fazer novos aportes ou ir com menos sede ao pote? Depende da configuração da sua carteira. Se você está com uma carteira bem estruturadinha, certinha, conhece a correlação que existe entre os ativos ali, tá tudo certo, tá?